é um desafio muito grande. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui entende de português? Quem que entende português, assim? Então, diga mais. Eu tô em casa, na verdade. Então, vou falar gíria, então tá bom. Não, da hora. Tá, é um desafio. Não dá, tô errado. É um desafio muito grande falar das possibilidades e, sobretudo, da necessidade da construção de uma democracia verdadeira que dê conta da nossa existência, né, e da nossa história, do nosso legado político que não foi aproveitado não só no Brasil, não só no Brasil, mas em todos os países da diáspora africana. Eu tenho uma filosofia política que é a filosofia do testemunho. Eu acredito que todas as pessoas que passaram por situações limítrofes entre vida e morte, ou que presenciaram a morte, que conviveram com a morte, têm uma obrigação ética de testemunhar, se não por si, pelos que se foram. Os que se foram deixaram em nós a marca da exclusão radical e absoluta. Nenhuma outra opressão é maior do que a morte. Essa é a maior opressão de todas, você suprimir a existência de alguém. Aqui tem várias paradas, né? Parece um gato gigante. Um gato gigante miando. Nossa, for aproximando, sai correndo. E eu sigo a filosofia do testemunho. Portanto, nada mais justo em relação à memória, à verdade e à justiça, e eu testemunho sobre a minha própria vida, para que no meio do meu testemunho eu consiga encontrar as pistas e as possibilidades e compartilhar com vocês de romper os ciclos da desigualdade, da opressão, da exclusão que fazem com que nós sigamos, né, na correnteza tranquila das estatísticas que colocam as nossas vidas nas valas do cotidiano, sem nome, sem história. Eu, como foi dito pela Dani, eu sou filho de uma imigrante nordestina que saiu do sertão da Paraíba para tentar a vida em São Paulo, e lá em São Paulo encontrou muitas desventuras, muitas dificuldades, obstáculos. Minha mãe trabalhou em casa de família e conheceu o meu pai. E meu pai já era muito louco e já tinha um desenvolvimento em várias coisas erradas. E daí, enquanto eu estava para nascer, ele foi preso numa rodovia do Paraná e foi transferido do Paraná. Foi preso e nós nos mudamos. Comigo, recém-nascido, minha mãe, meu irmão mais velho, minha irmã mais nova, fomos... Minha irmã ainda não havia nascido, minto. Ela é mais nova, eu era recém-nascido. Mas fomos para o Paraná. E fui morar perto dos presídios onde meu pai estava, sobretudo do complexo penitenciário do Paraná, em Piraquara, na região metropolitana. Meu pai ficou uma boa parte da vida dele preso. Minha mãe descobriu que ele também tinha uma outra família, então nós rompemos ali os vínculos. E minha mãe trabalhava em casa de família e a gente ficava ali na vila, crescendo, conhecendo o mundo do jeito que o mundo se apresentava para nós. Já com 10, 11, 12 anos,
eu já ia para o centro da cidade de Curitiba com outros amigos para cuidar de carro, para furtar coisas nas lojas, para comer x-salada na rua e sair correndo. Então eu já fui aprendendo a sobreviver e mantendo uma relação de muita proximidade com os delitos, com as infrações. Fui desde cedo um menor infrator. E quando eu tinha meus 14, 15 anos, percebi que as pessoas ao meu redor já estavam sendo presas, né, apreendidas, né, cumprindo medida socioeducativa. E eu, particularmente, tive uma primeira experiência intelectual. Com 14, 15 anos, eu já tinha parado de estudar. Eu estava estudando num colégio estadual fora da Vila Macedo, que é onde eu morava. Tem problema falar fora do microfone? Tá gravando? Tem algum problema? Não? E apertei atrás? Sim. Ouve? Tá, mas eu vou colocar só para arregaçar minhas mangas aqui. E eu tive um contato, eu tinha parado de estudar, e eu fui uma vez na biblioteca. Eu gostava de ler algumas coisas, sobretudo livros de romance policial, Agatha Christie, na verdade. Foi assim que eu comecei a ler, e assim que eu me apaixonei pela leitura. Porque tinha um crime, e crime era uma realidade da qual eu fazia parte. E tinha uma investigação que suscitava a imaginação, e eu gostava muito de saber quem matou, quem era o suspeito, por que não era ele, por que era o outro. E eu fui entrando nesse mundo, e uma vez na biblioteca pública eu passei por uma sala e eu vi que tinha pessoas lá jogando xadrez. Eu olhei, tô lá, falei, caralho, pá, me despertou uma curiosidade. Quando eu fui devolver os livros que eu havia pego, eu cheguei lá e perguntei, e aí, qual que faz, tal, pá. Daí o cara lá da biblioteca meio que me ensinou, deu o básico, e eu comecei a jogar xadrez. E deu um mês e meio, mais ou menos, e eu tava ganhando do maluco que me ensinou, que trabalhava para a biblioteca, tava ganhando da maioria das pessoas da sala ali de xadrez. Deu uns 3 meses, eu estava jogando os campeonatos lá da biblioteca e ganhando, né, como jovem, né, que eu era, né, ganhando ali na categoria da juventude. Daí fui jogar no clube de xadrez, que é mais profissionalizado. E também comecei a ganhar no clube de xadrez. Daí fui jogar os jogos da juventude, representando a cidade de Curitiba. Não é uma região metropolitana, mas fui representar a cidade de Curitiba. E foi o primeiro momento que eu resgatei a minha autoestima intelectual. Porque a escola, desde sempre, falou que eu era burro. E me dando nota 4, nota 3, nota 4, nota 5. A média era 5 na época. Dei nota 4 de novo, daí reprovando. E eu era uma criança, eu tenho a língua presa, né? Falava 33 litros de petróleo. Só que eu falava com muito mais dificuldade. Então, também por isso, eu era muito quieto. E eu convivi muito com a violência, infelizmente. A minha família era muito violenta. E a vila em que eu morava era muito violenta. Vi pessoas sendo assassinadas, vi pessoas agonizando. Convivi com a morte. E eu também me manifestava a partir dessa violência, frequentemente. E no xadrez foi o primeiro momento que a linguagem era outra. E o técnico, e também foi o primeiro momento, foi o segundo momento, né? O primeiro momento que eu sofri racismo foi dentro da minha própria casa. Tive um padrasto, um ex-padrasto meu, que me discriminava muito, assim, né? Me obrigava a cortar o cabelo só na máquina zero. E os amigos dele, que eram do rock, só me chamavam de negro, de uma forma como se quisessem me diminuir, sabe? E daí, quando a situação estava ruim para ele no tabuleiro, ele falava, joga preto burro. E eu não gostava, eu era novo, ele falava muito, e eu não gostava, e aquilo mexia comigo, e ele utilizava isso justamente para me sabotar no tabuleiro, né? E eu sobrevivi a isso ainda, de algum modo.
estava um pouco acostumado e sobrevivi a isso. E quando eu fui para um campeonato de xadrez, no sul brasileiro, de 2001, acho. Fui num campeonato sul brasileiro, na praia, lá em Matinhos, Guaratuba, litoral do Paraná. Tava jogando bem, inclusive as primeiras rodadas, empatei com um cara lá que tinha um livro escrito, ganhei de um outro cara e tal, tava feliz. Daí voltei pro alojamento. Nesse alojamento, eu era o mais novo, o restante tinha tudo 18 anos, a maioria estudantes do colégio particular ou do Cefet. Cefet é o que hoje é um ensino tecnológico, né? Não sei a sigla do Cefet hoje em dia. É? Ainda é Cefet? Cefet, vocês sabem, né? É uma escola técnica de faz prova para entrar e tal, tinha uma certa dificuldade, né? Então tinha uma peneira assim que a classe média branca entrava, né? E os alunos eram todos provindos desse mesmo meio. E entramos no alojamento. E o alojamento era a SPP lá, uma Associação de Servidores Públicos, tinha piscina. E eles todos entraram na piscina e tal. E eu nem entrei, tava de calça, só arregacei a calça, assim, tirei o tênis, fiquei com os pés na água, assim. E eu não tinha muito diálogo com o restante né, da equipe de xadrez. Eu era de outro meio e eu pensava de outro jeito, mas ficava ali observando. No outro dia de manhã, falaram que as pessoas entraram na piscina e daí o Oswaldo veio direto, né, no alojamento. E daí eu acordei, me acordou, né? Eu acordei assustado, assim, eu já estava com a minha mala pronta, dizendo que ia me mandar de novo para Curitiba. Porque havia entrado na piscina. E eu falei, eu não entrei na piscina, mano. Eu não entrei na piscina. Eu não quis dizer quem entrou. Porque da onde eu vinha, não se diz quem entrou. Só se diz que não entrou. Essa é a regra. E eu não quis dizer quem entrou. Mas eu falei que eu não entrei. E eu estranhei, porque todas as pessoas que entraram estavam dormindo. E eram mais velhas que eu. E eu era mais novo. Estava com a minha mala pronta para voltar sozinho para Curitiba. E daí ele pegou minha mala, colocou no corredor. E eu fiquei ali, não sabia muito o que falar, né? E ele começou a falar que não adiantava, né, dar oportunidade para pessoas como eu, porque eram pessoas que não sabiam aproveitar as oportunidades. Né? E nisso aí veio uma tiazinha assim, ó, tá ligado? Bem velhinha, né? Bem velhinha assim. E meio que deu um esporro nele, assim, e falou, você nunca foi jovem. Ela nem sabia o que estava acontecendo, né? Mas ela falou, você nunca foi jovem, não sei o que, tal, papapá. E daí ela falou, menina, pegue um cartão. Você gosta de poema? Eu falei, eu gosto. Pegue um cartão. Um papel, na verdade. Daí eu fui e achei um cartão de táxi, que o verso era em branco. Daí eu trouxe para ela, dela escreveu um poema, que era bem assim. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Era uma poetisa famosa no Paraná, Helena Collodi. E ela estava ali nos seus últimos dias, né, no litoral, né. E ele ficou meio constrangido e me liberou de novo, né. Daí eu joguei mal o campeonato, perdi e tal, daí acabei que abandonei o campeonato. Mas isso me marcou muito, porque eu conheci uma poetisa famosa, né, Helena Collodi, e ganhei um poema dela. E também foi um momento que eu decidi sair do xadrez. Tinha 16, eu comecei com 15 e saí já com 16 para 17. E quando eu voltei para Curitiba, fui em um outro treino, daí tinha uma menininha lá que estava meio que afim de mim, e ela era branca, né? E o Oswaldo começou a ridicularizar ela no treino, assim, e daí ela meio que negou, assim, de uma forma que me constrangiu também, né? Porque ela que falou, daí ela que também negou, aí eu fiquei, tipo... Só que a forma dela negar foi assim, junto com eles, né? Eu falei, que se foda tudo eles, né?
E daí eu pensei, eu sempre já trabalhava, né? E daí eu fui ser empacotador do mercado. Depois ser empacotador do mercado Gasparim, lá perto de casa. E ainda não tinha voltado a estudar, né? Depois eu fui empacotador do mercado Pão de Açúcar, que era um mercado que eu gostaria de trabalhar porque era maior, né? E o Gasparim era um mercado de vila. Eu queria, tipo... E eu fui trabalhar no Pão de Açúcar. Daí eu tava lá, todo sorridente, trabalhando das 2 às 10 da noite no Pão de Açúcar e tinha voltado a estudar de manhã. Então as coisas estavam começando a caminhar. Tinha sido expulso, na verdade, do Colégio João Paulo. E daí fui pro Leões Correia, daí eu tava estudando. E daí um dia eu tô lá ajudando o parceiro lá do Hortifruti, né? Pacoteiro faz um pouco de tudo, né? Tô ajudando o mano do Hortifruti lá. E de repente eu olho na entrada assim, dos caixas. O Oswaldo, ele é grande, né? Tinha uns quase 2 metros, polacão grande, com uma polacona grande. Tá? Eu falei, cara, essa que é a mulher do Oswaldo. E daí eu já meio que virei de costas, já fui ali me excluí, já me escondi, né? Nas verduras ali, fiquei repondo os mais baixos possível ali. Porra, mano, de repente, quem que bate nas minhas costas? E tinha um uniforme meio paia, assim, não é legal o uniforme do pacoteiro. É uma verde fluorescente, assim, sabe? A galera não gostava muito. Eu não ligava muito, mas também não gostava muito. E daí o Oswaldo bateu assim nas costas, eu virei, vocês meio que já sabiam que a minha putz, felicidade do destino. Ele pegou assim a minha carteira crachá, né? Que eu deixava virado, né? Daí ele desligou assim, dele deu Paco, empacotador. Empacotador. Ele olhou pra mim e falou assim, eu sempre soube que você iria longe, tá ligado? Daí, tipo, não soube de novo o que falar, né? Daí eu não falei nada. E daí ele saiu com a esposa dele. E daí eu fiquei ali pensando. Fiquei pensando. E daí de novo eu falei, que se foda tudo eles. E daí eu saí do mercado de empacotador, tá ligado? E eu tinha um parceiro que eu tenho ainda, graças a Deus, né? Meu parceiro tá vivão, vivendo, tá preso, né? Tá sem a liberdade no momento, ainda tá vivo, né? E esse meu parceiro é meu melhor amigo, né? E daí eu virei um adolescente infrator, tá ligado? Virei um adolescente infrator. Daí que se foda, tudo eles. E no colégio, no Leões Correia, no Pedro João Paulo, eu fui expulso por causa de uma briga. Um maluco meu folgado. Curitiba é foda. E no Leões Correia tinha um grupo nazista. Piazada, Locke, que idiota que fazia suástica nas carteiras e tal. E daí foi um dia lá o Lelê era do Muay Thai. Tem uma tradição do Muay Thai bem forte em Curitiba. E o Lelê é negão do Muay Thai. Foi um dia lá na frente do colégio lá. E já passou o rodo um, já rebocou o outro, já nocauteou o outro, rebocou uns 3 lá. E daí eu saí do colégio e eu falei, ô mano, como que você chama aí? Não, o Lelê lá, o vulgo do Lelê é Pantera. O Lelê lá, o Pantera, veio de bicicleta, não era longe, né? Bem na periferia, esse colégio era uma área nobre. E eu só fui pra ele porque eu fui expulso do outro colégio e eu tive que ir pra ele. Era público, mas era uma área nobre. Não, o Lelê veio aí, catou uns caras e já era. E já tava a polícia lá na frente e tudo, né? E caralho, Lelê, tem que conhecer esse mano. Não, Muay Thai aqui, tá, Muay Thai, Lelê preto, já analisei, né? É aí que eu quero estar, né? Lelê, Muay Thai preto, resolve o problema, né? Eu quero resolver o problema. E daí eu falei, ô mano, aí o que foi falando? Eu falei, Fabrício, o moleque negro que tinha lá, né? Eu, e aí, Fabrício? O que acontece, mano? Tem esses caras estranhos aí que bicham essas coisas. Porque nas regiões metropolitanas onde eu morei, Tamandaré, Piraquara, Pinhais, Colombo, não tinha isso. Grupo organizado, nazista, não tinha isso. Tinha gente racista, aos montes.
às vezes até de forma mais direta, inclusive. Mas não tinha essas ideias. E daí eu reclamei, né, pros piá. E daí um moleque, Flávio, até morreu o moleque, de tanto usar droga. Esse moleque, o que você tá falando aí, cara? Não é daqui, não sei o que. Eu falei, pá. E daí o outro cara falou, não, governador, um dos caras é primo dele. Daí eu falei, um dos nazistas? Que não sei o que, tal. E já se armou, e o piá fazia Muay Thai também. Eu, olha, mano, os caras do nazista aqui faz Muay Thai também. Daí eu, tá, entendi. Daí ficou nessa. E eu já fui atrás de onde fazia Muay Thai. Conheci o Anderson Silva, foi meu professor. Eu era do Boa Vista e ele era do Barreirinha, bairros vizinhos. Meu segundo calção de Muay Thai ganhei de professor Vidal, Negrão também, Muay Thai. Já fiz um Muay Thai, fiz uns 3 meses. E daí já intimei uns nazistas no recreio. Intimei os nazistas, olha só, né? E daí na saída, o nazista foi lá e chamou o primo dele. E quem que era o primo dele? O Flávio. De novo. Eu falei, cara, você de novo. Eu falei, não, então demorou. Daí fomos andando até o terminal do Boa Vista, né? Achei o melhor lugar para brigar, lá no terminal. Aqui. Então demorou. E daí, pá, ele já veio, ele era aluno do Zito. Nada contra o Zito, né? Que esteja com Deus, o Zito morreu, foi dar aula já, tal, morreu. Nada contra ele, mas, né? Os alunos lá nossos lá, nós é mais nós. E daí ele veio daquele jeitinho assim do Zito, assim, né? Daquela técnica meio falhada. Eu já me esquivei, já catei no clinch, dei uma joelhadona no bichão já. Daí já dei mais uma joelhada. Daí eu vi que ele estava meio desfalecido assim. E o sangue. E daí já dei mais umas cotoveladas. E daí eu percebi assim. Eu sempre tive em mim um botãozinho assim que apertava assim. E a coisa acontecia assim, independente assim, dentro da minha vontade, sabe? Fui refém disso por muito tempo. Algo que estava dentro de mim, assim, eu tinha um monstro dentro de mim, que eu não conseguia domar. Eu domava, mas quando ele saía eu não segurava. E daí larguei, assim, moleque caiu, né, desmaiado, assim. E daí já uns caras, assim, já me cercaram, e eles eram maioria. E daí eu já fiquei naquela, um já tentou me dar um chute, daí eu já saí, daí o outro já veio, daí eu já fui indo pra trás, daí eles já vieram, eu já meio que corri. Falei, caralho, esses caras são a maioria, mano. E eu não imaginava isso, que eles eram a maioria. Eles eram a maioria de brancos, claro, é a hegemonia, né? 90%, mas não imaginava que era a maioria que podia apoiar um cara que era nazista. Eu falei, caralho, os caras não ligavam muito pra isso. Eu falei, porra, só eu que ligava. E daí já liguei meu amigo. O vulgo dele é Beis. Ele é um homem negro, também igual eu, a mãe dele empregada doméstica, o pai dele não estava na identidade, escrito o nome, nunca teve. Pobre e louco, preto problema. Já liguei e falei, ô Kleber. Perguntei um dia pra ele, né? O vulgo dele era Beis, todas as quebradas, né? Tinham medo dele. Viu, Kleber, você gosta desse apelido? Não, nem gosto muito, mas é o meu apelido. Eu nunca chamei ele desse apelido, eu chamo de Kleber. Ô Kleber, então é o seguinte, os caras lá dele, não, que esses caras são folgados, também não gosto desses caras. Bem firmeza. Daí nisso eu já estava trabalhando em outro lugar. Eu meio que chutei o balde do mercado, mas fui trabalhar de balconista da sorveteria lá no shopping estação. Não tinha muito o que fazer, né? Eu ajudava no aluguel do barraco, ajudava minha mãezinha. E daí eu fiz uma para ser mandado embora lá do meu trampo, para mandar embora. Outro bagulho de racismo, tinha eu e outro cara de preto, o gerente vinha falar que a gente tinha um cheiro diferente, a gente tinha que dar um jeito no nosso cheiro ali, que os clientes não estavam gostando, e o Eliel é retinto, e daí ele falava de nós, mas mais olhando pro Eliel, o meu parceiro lá de trampo. E daí eu e o Eliel comunamos um dia e falamos, Eliel, vamos falar com o Kotor, era Devix, o nome da sorveteria, porque eram os Kotorovics, os polacos, que eram os donos. Vamos falar com o Ricardo Kotorovics e com a Elina, que era a mulher dele, que era uma japonesa. Vamos falar com o Ricardo e com a Elina, que o Bill, um polacão de cabelo comprido, rock and roll,
que o Bill fica chamando a gente de saci, fica falando que a gente tem um cheiro diferente, fica querendo tirar a gente perto dos clientes. Chegamos ou seja, eu não fiz uma, na verdade, de ser mandado embora. A gente fez uma para resolver o nosso problema antes. Se resolvesse o nosso problema, a gente poderia até ficar. Mas daí o que aconteceu? Resolvemos. Desculpa, estou contando a história porque, como eu disse, filosofia do testemunho. Só para entender porque eu estou aqui, isso disse a minha história. E as nossas histórias são apagadas e invisibilizadas. O testemunho é a memória. A memória é a prova que a história precisa para que amanhã ninguém apague a história. E muito menos reescreva. Porque nós somos o arquivo vivo dessa história. Enquanto nós sobrevivermos e testemunharmos, a história permanecerá. E a gente marcou. Ah, não, mas gostaria de conversar e tal, e pá. Daí sentamos. Eu, Eliel, Elina e o Ricardo. Não, o que acontece é o seguinte, eles andam a falar. Que o Bill fala que a gente é saci, que fica tirando sarro da gente junto com os clientes, e que fala que a gente fede, e que fala isso, que fala aquilo, a gente não gosta, e a gente usa desodorante, a gente faz de tudo, toma banho, tudo certinho, e mesmo assim ele fala que a gente fede, e a gente se cheira, e a gente não tá fedendo, e ele fala isso perto dos clientes, e a gente fica meio encabulado. E daí a Elina foi quem contratou nós, né? Ela que fez uma fila gigante, eu lembro até hoje, saía do shopping, a fila, para trabalhar na DeVix. Eles pagavam R$260, às vezes R$40 na época. E era bastante dinheiro, né, mano? E desemprego muito grande, né? Início dos anos 2000, então a gente tava lá, né? E a gente ficou muito feliz de ser selecionado no meio de tantas pessoas. E até então não tinha ninguém negro na DeVix. Era só os polacos, contratando os polacos. E a gente furou uma bolha. Por isso que o Bill não gostava muito. E a gente falou, daí a Helena falou assim, olha, admiro vocês, que vocês têm coragem de vir aqui e falar isso, que não estão, né, contentes com o trabalho, que as coisas não estão boas para vocês. Uma pena que não dá mais para vocês aqui na nossa... Ela já meteu essa. Que não dá mais para vocês aqui na nossa loja. Nós tentamos e tal. Mas admiro a coragem de vocês de vir aqui conversar e tal. Né, a gente se olhou, puta, deu errado. Já imaginou, né? A gente imaginou que ele sairia, até porque ela derrubou uma dele. Uma só, né? Como eu falei, né? A gente fala que a gente não entrou na piscina, a gente não fala que os outros entrou. Mas dessa vez a gente falou que ele entrou numa piscina. A gente falou, e também o Bill pega o sorvete aqui, troca lá com o pessoal lá da Domino's Pizza, lá uma pizza aí que tinha com essa alimentação. Troca por sorvete, não dá pizza para nós, como sozinho. E ele fazia isso mesmo. Daí ela já olhou assim, tipo, pro Ricardo, né, porque tipo, ele tava desviando, né. Mas não, você mandou nós embora. Daí beleza, mandou nós embora, daí voltamos ali no outro dia. Eu fui lá, peguei os papéis ali, assinei os papéis. E minha mãe falou, vai lá na Caixa Econômica para pegar o fundo de garantia, essas coisas da entrada. Daí eu cheguei lá, mano. Nossa, isso foi muita pilantragem. Sorveteria DeVix. Um bando de pilantra sem vergonha, racista. Sabe o que eles fizeram? Esses pilantras da DeVix? Ricardo Kotorovic e família? Pilantras? Sabe o que eles fizeram? Eu cheguei lá, a mulher da Caixa Econômica falou, não, rapaz, não, você assinou aqui a sua demissão. Você não tem direito a fundo de garantia, etc. Porra, mano. Eu entendi que naquela conversa ele estava mandando a gente ir embora. Eu não entendi que eu estava pedindo a conta. Eu assinei, eu não sabia, né? Porra, mano. Ah, não, mano, eu não gostei, mano. Ah, eu não gostei. Nossa, eu não gostei, mano. Eu já voltei para a vida da subversão com meu amigo. E daí eu tinha ali meus 16, 17 anos, eu e o Kleber, a gente ia na saída dos colégios particulares, lá do ensino médio, cursinho de Curitiba, acampanava as vítimas, e atrás delas, as vítimas tinham a nossa idade também, 16, 17 anos.
Os de uniforme verde e branco a gente não pegava, que era ensino fundamental. A gente pegava os do uniforme preto e verde, que era do ensino médio. Mas ia atrás do Bom Jesus. Nós ia atrás dela como um leão faminto numa selva, cheio de ódio. Para nós, eles não eram dignos de respeito. E mesmo jeito que a gente não era digno de respeito para eles. Era uma guerra. Nessa guerra tinha uma presa. E a presa era o Discman. Na época, o artigo de valor, tá ligado? Tinha o Discman quadrado, tinha o Discman redondinho, DualShock, que podia tremer e não dava nada. Os primeiros modelos de celular também vieram dessa época. Eu posso contar minha história aqui pelas marcas do celular. Poucos sabem, eu sei, quais foram os primeiros celulares que tiravam foto. O primeiro, inclusive, era o X da Xuxa, o MC60 da Siemens. Ele tinha um X Siemens assim, ó, no teclado. E a Xuxa foi a primeira propagandista dele. Por isso que era o X, para o teclado, da Xuxa, porque era propagandista dele. E o modelo técnico dele era MC60. Ele não tinha chip na época, era linha. E o MC60 era uma grande conquista. A gente conseguiu poucas vezes ele. Daí tinha o Takabolt, né, que era um Motorola mais simples, tinha um Mini StarTAC, tinha os modelos simples. Daí começou a ter os modelos mais complexos, né, o Siemens olho azul, né, que é uma bolinha azul assim, né, que a gente chamava de olho azul. Daí tinha o Sensation, que daí já era mais colorido e era de assim, né, e era StarTAC também, era de flip, né. Enfim, daí depois teve o Twist, que já apareceu na novela, que daí ele tinha uma câmera que girava, a câmera dele e tal. E daí a tecnologia foi desenvolvendo cada vez mais celulares legais, né? Daí teve o V8, né? Daí o V8 daí já a tecnologia tinha chegado pesado, porque o V8 ele era de flip, é bem fininho assim, né? Um design arrojado, digamos assim, né? E nós íamos atrás desses produtos e a gente roubava, tá ligado? E chegava, abraçava a vítima e ganhava no psicológico. A vítima sentia o ódio nos nossos olhos. A vítima percebia que a humanidade que ele fazia parte, nós não fazíamos. Nós éramos outro gênero, outra espécie, faminto, sedento e violento. Aí não precisava de muito para que a gente ganhasse os pertences da presa. E nós compramos nossa primeira arma de asmeia, eu e o Kleber, um 38, 4 polegadas, tal, cano emborrachado e refrigerado, de numeração raspada, por R$250. Pagamos em HB, na época além, eu tô falando do Discman e do celular, mas também tinha óculos HB, sabe? Uns óculos na época de surf que valia bastante dinheiro. E tínhamos também esses óculos no estoque. Demos alguns óculos, um outro celular, mais uns Discman e pegamos um 8 e mandamos um recado para todos os nazistas e amigos e simpatizantes de nazistas lá na nossa quebrada. Na nossa quebrada não, a gente morava no fundão, eles moravam nos bairros mais novos, mas a gente deu o recado para eles, que era só vir que estava tendo. E a partir desse momento, ninguém tentou saber se estava tendo ou se não estava tendo. Eles decidiram recuar. E nós conquistamos o respeito onde a gente morava. Nós reconquistamos a autoestima que nos foi negada. Nós conquistamos o dinheiro do aluguel para ajudar as nossas mães sem precisar ser invisibilizado numa posição de subalternidade em que nós éramos cada vez mais agredidos, violentados. Essa foi uma primeira fase da minha vida. Essa fase me levou a muitos velórios. Diego Broi, nosso amigo, finado. Fim, nosso amigo Fimose, assassinado. Depois de ficar quase a vida toda em educandário, sai do educandário, vai para o educandário, sai do educandário, foi assassinado. Nosso amigo Cipe,
Marlon, vulgo Cita, assassinado, filho sem pai também, pobre louco, se envolveu logo aos 18, 19 anos no sistema carcerário, vestiu a camisa de que ele era o crime. 2004, por aí, ele foi da primeira geração que se faccionarizou, adotou uma família para ele, um estatuto, um postulado ético, e foi alguém. Ele era PCC. Ele é alguém. Nesse alguém que ele era, ele ligava de madrugada, tô aqui, escrevendo um estatuto. Tô aqui, falando em cadeia lá no Ceará. Quando o PCC lutou contra o Comando Vermelho, e o Comando Vermelho lutou contra o PCC, quando eles rivalizaram. Ele era disciplina, ele dava as ideias que norteariam cadeias no Ceará e em outros estados. As ideias que ele tinha eram as ideias que foram construídas na rua. E ele tinha orgulho, porque era só isso que ele tinha. E ele foi numa fuga, assassinado também. E tantas outras dezenas de pessoas que foram assassinadas ou enterradas vivas dentro do sistema carcerário. E eu perdi meu irmão, com 24 anos de idade, meu irmão mais velho, por arma de fogo. E meu irmão não era do crime. Quando eu estava cometendo um ato ilícito, meu irmão estava fazendo qualquer coisa para juntar dinheiro e chegar dentro de casa e ajudar no aluguel. Meu irmão teve filho com 15 anos. Meu irmão trabalhava com 9, 10 anos. Meu irmão fazia comida para mim, para minha irmã, com 8 anos. Meu irmão foi adulto mais cedo. Ele teve a vida abreviada mais cedo também, com 24 anos. E quando ele morreu, eu tive um problema com o álcool. E eu bebia muito. E eu também tive um problema com a violência. Porque esse monstro que eu tinha dentro de mim, que eu já não conseguia domar muito bem, aflorou, veio à tona. E muitas das vezes que eu cheguei com sangue na roupa dos outros, e às vezes meu, tive o meu nariz quebrado, meus dentes da frente quebrados, amassando meu rosto quebrado, tive vários pontos na minha cabeça, meio desmaiado no chão, com pessoas pisando na minha cabeça. Mas também me vi pisando na cabeça de outras pessoas. E em um determinado momento eu falei, não dá, eu não quero que a minha mãe vá no meu velório, porque eu não sei se minha mãe aguentaria, tá ligado? E eu também tinha viver, né? E tinha uma filha do meu irmão, né? Minha sobrinha, né? E eu queria viver e tinha uma saída digna para eu viver. Porque eu não queria mais voltar para empacotador de mercado, para balconista da sorveteria, e eu não voltaria por nada. Nem que eu tivesse que jogar todas as fichas à mesa, eu apostaria. Eu morreria, mas não voltaria. Porque eles me humilharam, me violentaram, retiraram minha dignidade. Não só o Osvaldo, mas todos eles. Eu não voltaria. Fui, segui o plano, quieto, e fui humilhado também lá. Tinha um sem vergonha de um carregado da bebida lá, que ele fazia questão de a 50 metros de distância, gritava alto, Brahma! Me chamavam de Brahma, né? Porque a Ambev é conhecido como Brahma, e depois ela virou Ambev. E daí todos os funcionários da Brahma eram chamados de Brahma. Daí Brahma! Daí eu já olhava assim, né? Não podia perder o tempo, e ainda era perto de casa, o Pico do Boa Vista era perto de casa. Daí eu já olhava assim, daí ele, Brahma! Daí eu vinha, daí ele falava para outra pessoa, viu? Volta, vai, pode voltar. Daí eu, tá ligado? Eu voltava assim, tipo, ele media minha febre, né? Até que ponto eu ia, até que ponto eu não ia, né? Ele sabia disso. Eu também não ligava muito, mas eu tinha um plano na minha cabeça. Eu não queria deixar nada desviar esse plano, mas também não gostava dele.
Um dia ele marcou, ele pegava ônibus, ele é pobre, fudido, morava lá em Tamandaia. E um dia ele marcou ali, os piacataram ele lá no terminal, arrebentaram ele. Eu não tenho nada a ver. Mas aconteceu, eu não sei se foi assim. Arrebentaram no chão. E também eu fiz uma lá para ser mandado embora. E daí eu fui mandado embora. Depois de uns 8 meses, 6 meses, sei lá. E daí peguei o seguro-desemprego e fui trabalhar, fui no curso dinâmico. Curso mais barato que tinha na época. Fui lá, fiz a matrícula, comecei a estudar. E daí eu tive que sair da minha casa, porque eu estava trabalhando, tive que voltar para a região metropolitana. O aluguel Curitiba era mais caro, mas voltou para a região metropolitana. Fui, entramos para Curitiba, saímos de Curitiba. Demoramos 16 anos rodeando Curitiba, pela cidade metropolitana, até entrar. Depois que entramos, ficou um pouquinho e já saímos. Sempre barraco de madeira. Saímos. Muitas das vezes que eu vinha a pé, de Colombo, região metropolitana de Curitiba, a pé, pro cursinho. Não estava trabalhando, só com seguro-desemprego. Nunca, e olha que nunca é bastante coisa, mas nunca almocei em centro, quando fazia cursinho, de sentar no restaurante, servir, comer. Nunca. Ficava sem comer, eu comprava uma bolacha recheada de 50 centavos. Tá ligado? Ou na época tinha uma propaganda do Fantástico do suco verde, e daí tinha uns lugares lá que vendia suco verde mais barato. Eu tomava esse suco, ficava clorofila e tal. Saiu uma reportagem do Fantástico na época e influenciou bastante gente. E daí passou a vender. E daí um dia lá, curso dinâmico. Dá certo reclamar, porque recentemente o Sérgio, dono do curso dinâmico, foi lá no meu gabinete e falou: Renato, quero fazer um acordo com você. Posso te dar 20 bolsas de estudo para você dar para quem você quiser, para a gente acertar essa história? Ainda não cobrei, não sei se é o suficiente, então ainda estou pensando. Faz alguns meses. Mas um dia eu estou descendo do cursinho e o Sérgio, ele não, o sócio dele, na verdade, não foi ele, o sócio dele. O sócio dele e o porteiro me seguraram e falaram que estava tendo caso de roubo de aula. Roubo de aula? Como que faz isso? Daí ele me levou para a secretaria. Na secretaria ele falou que eu estava falsificando, que eu estava não, que eu era suspeito, que havia denúncias de que eu estava falsificando a carteirinha para entrar na aula. Mas na frente de todo mundo não é falsificação de carteirinha, é roubo de aula. E daí as meninas, principalmente as meninas que estavam atrás, não, eu já não deixo a minha mala aqui por causa disso, porque dá seguro, um intervalo, né, na sala, eu já fiquei naquela ali, e eu era quieto, tá ligado? Hoje eu falo um monte, você tá vendo que eu não vou não, mas na época eu era quieto. E era bem quieto. Eu era a mesma pessoa que roubava o Playboy na saída do colégio, e não tinha a menor vergonha, mas que dentro do ambiente deles eu não conseguia falar uma palavra, tá ligado? E daí daí ele viu que eu tava pagando certinho. Você sabe que a gente tem um professor de matemática nosso aqui que é negro, aqui a gente não tem isso. Eu não tinha falado nada, tá ligado? Ele já veio falando isso. Que tem um professor de matemática, de geometria aqui, aqueles dos desenhos assim, acho que é geometria, que é negro, e pá. Nem falei nada, saí, fui pra praça Tiradentes, na praça liguei pra a cobrar pra casa, que minha mãe trabalhava, aí insisti porque eles não atenderam, daí atenderam, eu preciso falar com a minha mãe. E daí liguei com a minha mãe, daí chorando já, mano, aconteceu isso. Daí minha mãe, vamos falar lá com o apresentador do jornal policial, sabe esse jornal do meio-dia, sanguinário, antipopular pra caralho. Vamos falar com o fulano lá e tal, vamos levar o carro, vamos deixar por isso. E eu já não gostava desses programas policiais, porque era sempre meus amigos que estavam lá estampados, perdendo a vida e ainda saindo como vilão. Daí, mãe, então não deixa e tal. Daí ele tal, desliguei, comprei minha bolacha, fiquei sentado, sentei na praça e sentou do lado de mim o que hoje eu vejo como um mensageiro. Sentou do lado de mim um moleque novo, negro, com um monte do corpo dele negro retinto, com um monte do corpo dele queimado.
tá ligado? E em 2 meses atrás, lá em Curitiba, a polícia militar tinha pego os moleques chegando no colo, chegando no tiner, e jogou o tiner nos moleques. E ficou ameaçando de queimar os moleques. E o tiner não precisa encostar para queimar. Então eles aproximaram e queimaram os moleques. Um moleque morreu, outros 2 sobreviveu, e um dos que sobreviveu estava do meu lado. Sentou do meu lado. O moleque ficou sentado assim, sentando, olhando, pá. Fez uma bolacha, né? Aceitou. Começamos a trocar uma ideia. Depois, mano, ele é mais novo que eu. Mano, você é dali da Praça dos Amores, onde aconteceu isso. Mano, você é ali da Praça dos Amores? É. E tava lá o moleque. Eu com a minha dor. Eu encontrei a dor dele. Que é muito mais cabulosa. Tá ligado? E nós nos unimos no nosso testemunho, naquele momento. Eu abandonei o cursinho, nunca mais voltei. No final eles me roubaram, porque eu tinha pago, já adiantado um monte. No final eles me roubaram. Mesmo assim, continuei estudando, indo para a biblioteca, estudando sozinho. Passei no curso de Ciências Sociais. Fiz um ano de Ciências Sociais, descobri que aquela revolta que eu tinha não era maligna. Não é o capeta incorporando como queriam algumas igrejas. Aquela revolta minha não era irracional. Aquela revolta tinha sentido. A sociedade era dividida em classes e nessa divisão de classes havia um domínio colonial racial. E Curitiba era palco desse domínio racial, onde nós éramos invisibilizados, discriminados e violentados. Tá ligado? E é claro, eu já me filiei ao Partido dos Trabalhadores, já virei um comunista e já peguei toda aquela revolta, que não era pouco, e comecei a ordenar o meu entendimento do mundo, que o rap, graças a Deus, já me dava desde a infância, e sofisticar esse pensamento para uma concepção política, que eu carrego até hoje, a mesma concepção política que eu gestei naquele momento. Tive que sair. Tinha que trabalhar, né? Eu saí do curso só de manhã, mano. Porra, até hoje, só de manhã, o curso de Ciências Sociais na UFPR, na Federal do Paraná, tá na hora de ter um noturno, né? E daí tive que sair. E fui trabalhar de novo. Daí fui trabalhar num outro trabalho que eu não gostava, pra ver a verdade. Foda, né? Isso trabalhar é uma obrigação que é foda, né? Fui lá me vender lá, um trabalho que eu não gostava, mas já sabendo que eu ia voltar. Daí teve a política de cotas, eu já estava também no movimento negro, já estava na estrutura partidária, já tinha saído do mundo do crime totalmente, porque na minha concepção já não cabia mais o crime. A minha luta era maior, era contra o poder. Eu queria tomar o poder de assalto, não o celular de assalto. Era outra fita. E lutar pela vida. E entrei no curso de Direito noturno em 2008, pelas cotas raciais, fui o último colocado, fui a nota de corte. Se eu errasse uma questão, já não entrava, e foi justo no ano de 2007. Foi esse o ano que meu irmão morreu. Foi o ano que eu fiz o vestibular, foi o ano que eu tive problema com a aula. Mais ou menos, eu bebia todo dia. E tive problema também com a violência, assim, né, digamos assim, né, muita treta. E no final do ano, ainda por Deus, né, por Deus, aí eu passei no vestibular. Por Deus, passei no vestibular, tá ligado? E entrei no curso de Direito, me formei, daí entrei no mestrado sem precisar de cotas, dentro do curso de Direito da graduação, e me dediquei à pesquisa, publiquei artigos, participei da publicação de livros, apresentei meu projeto de pesquisa na FGV, na USP, na Unicamp, apresentei o meu projeto, inclusive, numa universidade da Inglaterra, tá ligado, num artigo e minha pesquisa em criminologia, que eu fui estudar o sistema carcerário, as prisões, as relações raciais que envolviam as prisões, e me tornei professor universitário em algumas universidades, inclusive na PUC, na pós-graduação do curso de Serviço Social da PUC, fui professor universitário,
passei na ordem, passei no concurso da Defensoria Pública, comecei a me tornar cada vez mais, já era de algum modo uma liderança na rua, com os meus parceiros. Porque além de ter uma arma, eu também era uma arma, porque eu tinha feito Muay Thai. E também porque eu tinha um conhecimento que vinha do sofrimento. Então eu já era de alguma forma uma liderança entre os meus parceiros. Mas eu comecei a me tornar uma liderança política, para além dos grupos da sobrevivência. E quando eu cumpri esse ciclo, eu fui político, como eu digo, por acidente. Eu tenho uma reclamação à universidade. Eu participei desde 2004, quando eu entrei de corpo e alma na política. E também na política estudantil, porque foi lá que eu conheci a política partidária. De corpo e alma, porque a minha vida encontrou sentido. E nenhum movimento político de 2004 até 2016, que eu fiquei na universidade contendo sociais, a graduação em Direito, 5 anos, mais os 2 anos de mestrado em Direito, eu nunca participei de uma chapa do movimento estudantil. Não porque eu não queria, mas porque todos eles convergiam na seguinte opinião. O Renato é gente boa, mas ele é meio louco. Renato é gente boa, mas não ouve muito ele. Renato é gente boa, mas ele é radical. Renato é gente boa, mas ele não nos representa. Esse não falava, mas no final das contas era isso que era dito. E eu panfletava, eu desenhava, eu passava em sala de aula pedindo voto, eu fazia parte, porque eu encontrava sentido na minha vida, muito mais que eles. Mas eles eram os presidentes, os vice, os secretários, os diretores financeiros, não sei o que. Também não tinha muitas pretensões, mas eles nunca abriram espaço. Nunca abriram espaço. Por quê? Por quê? E quando eu fui pro PSOL, junto com essa galera do PT que me filiou, o PSOL, que era universitário, compartilhava da mesma opinião, que eram eles, as mesmas pessoas. Renato é gente boa, mas não lê. E um dia eles me convidaram. Ô Renato, Bernardo Piloto, do PSOL, hoje está no Rio de Janeiro, né Bernardo? Chamou de assim pra mim. Ô Renato, você está bastante tempo no PSOL aí, 10 anos no PSOL, sempre fazendo campanha para nós, sempre panfletando, sempre carregando caixa. Esse ano a gente precisa que você faça uma coisa por nós. Que, Bernardo? Se candidate. Como assim se candidate? Se candidate. A gente vai fazer um vereador do PSOL aqui em Curitiba esse ano. Esse vereador vai ser eu, ele. Vou fazer de 1.500 a 2.000 votos. Thiago Baratin e Xenia Amélia vão fazer de 1.000 a 1.500. Vai ter não sei quem que vão fazer de 800 a 1.000 a 1.200 votos. Vai ter mais uma galera que vai fazer de 600 votos. Daí vai ter uma galera que vai fazer até 500 votos, ali 300 votos, ali, que é você. E mais uma rica aí, uma galera. Então, se você puder fazer essa por nós, que a gente tem que ter um monte de candidato para formar um eleito. Tá. Demorou. Na época era 45 dias de campanha. Os 15 dias iniciais de campanha, eu não tive sequer o santinho, mano. Pô, vocês não deram santinho, irmão. Os caras lá da minha vila falam, você é candidato, porra. Como que faz? Mano, tem um papel. Anota, irmão. O meu número é 50.550. 50.550. Ô, mano. Não tinha santinho, mano. Daí uma galera do próprio pessoal falou, mano, os caras estão te usando de candidatura laranja, né, irmão? Tem que reclamar, cara. Fui lá reclamar, os caras falaram, mano, não tem o santinho, porque a gente não tem o fotógrafo pra tirar a tua foto pra colocar o santinho. Falei, mas o que precisa? Precisa uma máquina fotográfica profissional. Deu celular não dá? Não dá. Deu quem que eu conheço que tem a tal da máquina? Ninguém. Ninguém. Porra, mano.
E daí eu fui lá nos professores da universidade e pedi para eles. E um professor deu R$1.000, outro deu 1.000, outro deu 1.500. Consegui uma grana lá, peguei essa grana, e R$6.000, né, que eu consegui. Peguei essa grana e dali santinho, dali praguinha, aqueles adesivinhos redondos. Mano, uma galera, eu morei em muitas quebradas, né? Só na metropolitana eu morei em 4. Só em Curitiba eu morei pelo menos umas 15 casas diferentes em Curitiba. Eu morei sempre de aluguel, estava mais barato, saía de um trampo, caía, minha mãe saía de um trampo, alguém ficava desempregado, a gente ia para outras casas. Ia mudando, né? E eu virei um candidato do povo, tá ligado? Porque a galera das quebradas que eu morri, graças a Deus, nunca dei mancada na vila, sempre, né, mano, a gente correu pelo certo, e isso eram sementes que a gente estava plantando, eu não sabia. E as sementes já tinham virado árvore, e essas árvores eram frutíferas, e eu não sabia. E o Bernardo me ajudou a colher os frutos do meu trabalho, que eu mesmo não via. E as pessoas abraçaram a minha campanha. E eu tive 3.500 votos. E eu fui e sou, até hoje, o candidato mais votado da história do PSOL no Paraná. E o Bernardo estava quase certo. Do 1, né, do coeficiente 1 que tinha que fazer, a gente fez 0,96. Faltou muito pouco para eu ser o vereador, porque eu fui mais votado. Ele foi o segundo, entrou em choque e se aposentou em Curitiba, foi no Rio de Janeiro. Entrou em choque e se aposentou também porque eu escrevi um texto. Carta, tá até hoje no meu Facebook, pessoal, quem quiser ver, Renato Almeida Freitas JR Júnior. Tá escrito lá, carta de desfiliação ao PSOL e filiação ao PT, que eu falo tudo isso. E falo disso. E saí do PSOL logo depois dessa campanha, quase fui eleito, e fui pro PT. Daí no PT me candidatei a deputado estadual, também, como no PSOL, não ganhei R$1 de fundo partidário. Nada. Fiz 16 mil votos para a sigla do PT no Paraná, não me deram R$10 para eu pagar um almoço, não me deram dinheiro. Sabe qual que é a minha reivindicação? Mano, já tenho meus parceiros que trabalharam na campanha passada, não tem condição de vocês fortalecerem e darem pelo menos a passagem e o almoço para nós trampar mais de boa? É a minha única reivindicação. Eles não deram. Tá lá, não dá nada, estamos vivos, né? 16 mil votos eu fiz para a sigla, né? Um deputado a mais, inclusive, foi eleito nessa eleição, e pouco por causa dos meus 16 mil votos. E não me deram passagem e alimentação. Os irmãozinhos, as irmãzinhas que estavam juntos no colo, né? Tá errado, enfim. Mas não dá nada, estamos vivos. Daí o outro ano, 2020, daí fui eleito. Sem nenhum real do fundo partidário de novo. Mas fui eleito. Rompi o ciclo, a bolha. Fui eleito. Talvez alguns não queriam a branquitude que domina o Paraná de identidade europeia. Achou que talvez eu era radical, talvez eu era amiguinho do fundo da periferia, que era só para carregar as raças, né? Porque nós é forte, né? Para isso, né? Mas eu queria ganhar voto. E ganhei. E fui eleito. Sem nenhum real no fundo partidário. Mano, eu fiquei triste. Porque a esquerda é racista. Daí a gente fica 2 vezes mais triste. Porque a gente deposita a nossa vida e os nossos sonhos num projeto político de esquerda. E a luta de classe é a nossa luta. A luta dos camaradas é a nossa luta. Mas a luta racial não é a luta deles. Daí a gente fica triste, né? Mas a gente persevera. E eu fui eleito vereador em 2020, com 5 mil e tantos votos, sem horário eleitoral, sem dinheiro de fundo partidário. E depois, em 2022, agora, o partido fez uma nota contra mim. Eu fiz uma manifestação pelas vidas negras em Curitiba, num lugar que era o Pelourinho, que é em frente a uma igreja
que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja construída por mãos pretas, no início do século XVIII, portanto, durante a escravização, porque os pretos não podiam frequentar a igreja dos brancos. Eu organizei junto com o Movimento Negro, a Associação de Imigrantes Africanos, por conta da vida do Moïse Kabagambi, do Durval Teófilo lá no Rio de Janeiro, e do Moïse e do Quintino Correia em Curitiba, um guinense, um homem negro africano de Guiné-Bissau que tomou 2 tiros de um grupo nazista e não morreu na hora. Ele esteve lá na manifestação com a gente, com cartaz. Foi negado a ele o transplante de fígado porque ele não tinha os documentos de naturalização. E foi negado o transplante de fígado. Ele estava debilitado e não conseguia falar. O primo dele falou no lugar dele. E ele estava lá, um cartaz: Vidas Negras Importam, na nossa manifestação. E nós adentramos a igreja, que estava vazia e aberta, e construída pelas mãos dos nossos ancestrais. Em cima também de um cemitério negro. É um santuário das almas. Nós entramos e dissemos, clamamos pela vida. Dissemos, as vidas negras, infelizmente, não estão nas orações dos brancos. Precisamos nós mesmos orar e clamar pelas nossas vidas, nos nossos espaços. A mídia, no outro dia, disse: vereador vândalo novamente ataca, cometendo crimes contra a fé, desrespeitando e profanando o espaço religioso. Não uma mídia, não 2, todas, televisiva, de rádio e impressa, todas. Os vereadores de 38, eu, Josete e Carol, 3 eram de oposição, 35 eram da direita. Concluíram. 35 eram da direita. O que eles fizeram? Iniciaram um processo de cassação do meu mandato, se aproveitando que o cenário estava propício. E o que o partido fez? Para me ajudar? Fez uma nota. A direção estadual do partido fez uma nota, falando: o PT não tem nada a ver com essa situação, não se envolveu nessa manifestação, o Renato ainda é jovem, tem muito que aprender na política. Como é que é? O Renato tem que pedir desculpa para a igreja, para o estado do Paraná e para o PT. Ponto. Negou o partido, que o setorial negro do partido, na figura da Joana, da ID, do Carlinhos, diversas pessoas maravilhosas do partido, negras, que tocam a luta negra no partido, estavam dentro da igreja organizando manifestação. Negou. Feio. Negar a nossa história, a nossa existência é sempre muito feio. Não importa se é a direita ou a esquerda, é feio. Negaram. Fizeram essa nota. E eu fui caçado. A igreja iniciou um processo de verdade. O padre da própria igreja pegou um cartaz, foi lá na frente da Câmara dos Vereadores e falou: não, isso que estão fazendo é uma injustiça. Ele não desrespeitou nada lá dentro, não. Eu estava do lado. Ele entrou numa manifestação. Não acho que deveria ter uma manifestação lá dentro, o padre falou. Mas ninguém desrespeitou nada. Do jeito que a igreja estava, a igreja continuou. E a igreja estava vazia, não havia missa, conforme as fake news noticiaram. O bispo fez uma nota. Ele falou: conhecemos e respeitamos a luta do Renato Freitas nas causas raciais aqui de Curitiba. A pastoral negra, na figura do Frei Davi, e o padre Júlio Lancelotti, e outras pessoas progressistas da igreja, conseguiram um encontro meu com o Papa, lá na cidade de Assis, na Itália. E eu fui até lá e tive um encontro com o Papa. E isso enfraqueceu os racistas de Curitiba, porque tudo que eles tinham era uma suposta profanação do templo religioso.
E o Papa estava conosco. O Papa, que é de vocês aqui da Argentina, estava conosco. E esvaziou e demonstrou à luz do dia a violência racista a qual não só eu, mas uma vez mais Moisés Kabagambe, Durval Teófilo e Quintino Corrêa foram submetidos, porque eu estava lá, nós, as centenas de pessoas negras, estávamos lá para dizer o quê? Vidas negras importam. Moisés Kabagambe, Durval Teófilo, Quintino Corrêa necessitam urgentemente de justiça. E por isso eu faço aqui o meu testemunho, porque é pelo testemunho que nós mantemos viva a memória do Moisés, do Durval, do Quintino, de todas e todos os outros. E a memória, o testemunho da verdade, que é a memória, é a única prova que nós temos para que a história não seja apagada, não seja reescrita. Quando o inimigo vence, ele não vence apenas nós, eu, você. Quando o inimigo vence, ele vence primeiramente os nossos ancestrais, que morreram pela mesma luta. Quando o inimigo vence, ele marcha triunfante sobre os nossos corpos. Ele reescreve a história da forma com que ele quer, nos colocando como figurante, nos apagando. Mas quando nós vencemos, nós ressuscitamos os nossos mortos. Nós trazemos eles novamente para o fronte de batalha. E lutamos. E vencemos. E daí sim, nós damos um velório e um enterro digno para os nossos ancestrais, para os nossos antepassados, colocando eles na história, aonde eles devem estar, para influenciar o futuro e para mostrar que nós somos e sempre seremos protagonistas da nossa própria história, independentemente dos desafios, para que haja e para que nós possamos construir uma democracia que verdadeiramente nos pertence, nos respeite e que olhe para as nossas causas com a urgência necessária. Por isso eu sempre fico muito feliz em falar. Falo bastante até, mas eu fico muito feliz em falar, porque falar é testemunhar, e testemunhar é uma obrigação ética, não pelo que eu vivi. Foi difícil um pouco? Foi, mas foi mais difícil os que se foram. E é em nome deles que eu dou o meu testemunho.